Imagina a cena, o caos de uma operação ambiental gigante, tipo um rompimento de barragem, um incêndio florestal fora de controle. No meio de tudo isso, tem uma figura que é absolutamente chave ali no nível tático, o segundo sargento do Corpo de Bombeiros. Pois é. E é sobre a bússola dele que a gente vai falar. As ferramentas mentais, táticas, tudo o que ele precisa para liderar nos cenários mais difíceis que se pode imaginar. Então, vamos lá. Olha, e o ponto de partida é esse aqui. Uma verdade que não dá para ignorar. Numa emergência ambiental, o tempo, cara, o tempo é tudo. Cada segundo que escorre pelo ralo pode ser um dano ambiental maior, uma vida que se perde, um recurso que a gente não recupera mais. É por causa dessa pressão absurda, constante, que o preparo, o planejamento bem feito, isso aí não é luxo, sabe? É a base, o alicerce de qualquer resposta eficaz. Então, vamos pensar um pouco diferente sobre o papel do sargento. Ele não é só o primeiro a chegar na linha de frente, não. Pensa nele como uma ponte, um elo vital que liga a estratégia, lá do comando, com a execução, ali no calor do momento, no terreno. É a capacidade dele de analisar a situação e de liderar que transforma uma ordem em uma ação coordenada, segura e que funciona. E a ferramenta número 1 para fazer essa ponte funcionar é a análise de cenários. Exatamente isso. Pensa nela como a bússola que aponta ao norte, porque sem uma análise certeira, qualquer coisa que se faça, por melhor que seja a intenção, vira só reação. Reação ao caos, em vez de ser um passo pensado, calculado, para realmente tomar o controle da situação. Tá, legal, mas como é que se calibra essa bússola então? Bom, o primeiro passo de todos é ler o mapa da operação. Antes de qualquer ordem, de qualquer movimento, o sargento precisa sacar, mas sacar de verdade, o terreno da ocorrência. E não só a superfície, mas todas as camadas que estão ali envolvidas. A primeira camada, então, é a dimensão ambiental. É o onde a gente está operando. Isso aqui é uma área de preservação? Tem um rio perto que pode ser contaminado? A resposta para essas perguntas, a sensibilidade daquele ecossistema, vai definir muita coisa. Vai ditar as prioridades, as táticas, tudo. Depois vem a dimensão tecnológica. É o com que. Como que a gente vai operar? Os EPIs são certos para essa situação? As ferramentas que a gente tem, elas dão conta do recado? São suficientes? Porque, olha, a falta de uma coisinha, um único recurso, pode botar a operação inteira a perder. E aí, por fim, mas talvez a mais importante, a dimensão humana. A pergunta aqui é: para quem? Para quem é essa operação? Quantas vidas estão em risco? Quais são as fraquezas, as vulnerabilidades dessas pessoas? Entender esse fator humano é crucial, porque não é só sobre o resgate em si, é sobre gerenciar o pânico, sobre dar a assistência certa. Beleza, com essas 3 dimensões na cabeça, o sargento começa a classificar os riscos. E tem de todo tipo, né? Tem os riscos físicos, incêndio, inundação, deslizamento. Tem os químicos, que são os vazamentos, as contaminações, os biológicos e um que muita gente esquece, os riscos sociais. Sabe, uma falha na comunicação, um boato que gera pânico, tudo isso é risco. Mapear tudo isso é o que dá a visão completa do cenário. Só que essa visão completa não para por aí, nos riscos e no ambiente. A segunda parte de calibrar a bússola é entender uma coisa fundamental. O Corpo de Bombeiros não trabalha sozinho. Nunca. É preciso saber navegar naquela rede complexa de resposta, que tem um monte de outras instituições envolvidas. E esse ponto aqui, olha, é essencial para a gente entender o lugar do sargento nisso tudo. Ele não é o comandante-geral da operação, o chefão de tudo. A função dele é outra. É executar as ordens ali no setor dele. E para fazer isso bem, ele tem que saber na ponta da língua a quem pedir ajuda, a quem recorrer para cada tipo de problema. É por isso que esse mapa de quem faz o quê é tão importante. Pensa só, os órgãos ambientais, tipo SEMAD, IBAMA, eles estão lá para avaliação técnica, contenção. A Defesa Civil, gestão do desastre, ajuda humanitária, evacuação, as forças de segurança, polícia, estão lá para isolar a área, manter a ordem. E o CBMJ, o nosso pessoal, salvamento de vidas, mitigar os impactos, a resposta técnica em si. Saber isso faz com que tudo ande mais rápido, otimiza tempo, recurso, tudo. E a comunicação entre toda essa gente não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. É um fluxo, um processo contínuo. Tem o antes, que é para planejar, dividir as tarefas. Tem o durante, que é a atualização o tempo todo, alinhando as táticas ali na hora. E tem o depois, que é para fazer relatório, avaliar o que deu certo, o que deu errado e aprender. O sargento está bem no meio disso, principalmente na fase do durante, passando e recebendo informação o tempo todo.
Ah, mas é claro que esse mundo ideal da coordenação perfeita nem sempre acontece, né? A realidade tem seus desafios. Às vezes, uma função se sobrepõe à outra, cada instituição tem uma prioridade diferente, e o clássico dos clássicos, falha de comunicação. Mas o primeiro passo para resolver isso é justamente reconhecer que esses problemas existem e podem acontecer. E para passar por cima desses desafios, existem algumas boas práticas. Por exemplo, cada instituição ter uma pessoa de referência, um ponto focal. Todo mundo usar uma linguagem padrão, um vocabulário operacional comum, para não ter mal-entendido. E, claro, treinar junto, fazer simulado com todo mundo. Quando o sargento aplica isso no nível dele, ele está, na verdade, fortalecendo a corrente inteira, de ponta a ponta. Ok, então a bússola está calibrada. A gente já fez a análise do cenário e entendeu a rede de coordenação. Agora é hora de botar essa bússola para funcionar de verdade. O foco muda, agora é gestão. Gestão da equipe, gestão dos recursos, tudo ali no setor de responsabilidade do sargento. E nessa hora da gestão, toda e qualquer decisão tem que seguir uma hierarquia, uma ordem de prioridades que é sagrada. Primeiro, e é sempre o primeiro, a segurança da própria equipe. Segundo, a proteção das vítimas, da população. Terceiro, cumprir a missão que foi dada. E, em quarto lugar, a preservação ambiental. Essa ordem, gente, não se negocia. É ela que guia cada passo tático. Na prática, é como se o sargento tivesse um checklist mental rodando o tempo todo. Ele tá ali, ó, organizando e supervisionando o pessoal, vendo se todo mundo tá usando EPI, se o equipamento tá ok, controlando o material, os suprimentos, mantendo o rádio aberto com o comando e relatando o que tá acontecendo. Essas tarefas são o puro suco da gestão dele ali no terreno. E essa gestão não é uma foto, é um filme. É um processo que não para, de acompanhamento contínuo. E a primeira pergunta, aquela que tem que martelar na cabeça do sargento o tempo todo, é essa: minha equipe está segura? Esse cuidado, essa vigilância com o bem-estar da sua equipe, essa é a responsabilidade número 1. E as perguntas não param por aí, não. É um fluxo. Preciso de reforço? Tá na hora de revezar a equipe? E os equipamentos? Tá tudo 100%? É essa cabeça, essa mentalidade proativa que impede que um probleminha vire uma falha gigante que comprometa tudo. E aí a gente chega na síntese de tudo isso, onde tudo se encaixa. A bússola do comando, o verdadeiro norte de um sargento, é justamente a união perfeita desses 3 pilares. Uma análise de cenário afiada, uma coordenação inteligente com os outros órgãos e uma gestão de equipe e recursos que não falha. E essa frase aqui, nossa, ela resume a ideia toda de um jeito perfeito. Se não existe essa capacidade de ler o cenário, de antecipar o que vem pela frente, a equipe fica presa. Fica só reagindo, sempre correndo atrás do prejuízo, um passo atrás do desastre. A análise dá o poder de agir, de tomar a frente, e não só de reagir. No final das contas, é isso. É a competência do segundo sargento de olhar para o caos e analisar, de conversar e coordenar com os parceiros e de liderar e gerir a própria equipe. É essa combinação que pega um monte de informação solta, um monte de dado bruto e transforma em ação. Ação concreta, segura, eficaz. Ação que no fim salva vidas e protege o nosso meio ambiente. E para fechar, fica uma reflexão. A competência, o preparo, a calma no meio da pressão, tudo isso é a bússola que guia a tropa no meio da tempestade. A bússola de cada sargento. E a pergunta que fica no ar é: essa bússola, ela aponta para onde?